chegamos a mais um episódio do seu Showtime Brasil. Aqui quem fala é Pedro Xerebeu, a lenda. 5 vezes no bololô do River Plate, tá? Estou encantado, já queria dizer isso. E junto aqui comigo estamos os excelentes Américo Gomes e Ever Lima. Primeiramente a apresentação do nosso porquinho Américo. Dá seu salve, Capilta. Boa noite, senhores. Um prazer inigualável gravar com vocês aqui hoje. Vamos falar do nosso querido, amado e às vezes odiado Los Angeles Lakers. Falar tudo sobre essa série de 2 jogos bastante discrepantes da nossa equipe, mas vamos aprofundar as nossas análises hoje sobre ela. E aqui também o filho de Raputenga da Laker Nation, Américo. É ele, Ever Lima. Dá seu salve. Salam Lakers, galera. Estamos na área mais uma vez. Apesar de um jogo meio discrepante ontem, né? O dia não foi tão triste, mas também não foi tão alegre. Mas vamos tentar se recuperar no jogo 3. É isso. Coach. É o coach quântico da galera. Seguinte, meus amigos. Fomos abençoados, posso dizer isso, né? Que a gente vai falar rapidinho dos 2 jogos. E ao mesmo tempo a gente vai, obviamente, analisar o jogo 3. E acho que o jogo 4 é difícil de análise, não sei vocês, mas o jogo 3 não. Que amanhã, no caso, você que está ouvindo é hoje, mais tarde. Porque temos uma caixinha de perguntas e comentários bastante bem produzida pela nossa Laker Nation. E para você participar, já vou dar logo o seu recado. Você que está ouvindo, não está no nosso grupo do WhatsApp do Showtime Brasil, o nosso QR Code, o nosso link está lá no nosso perfil do Twitter, para você participar e ficar sabendo. Você tem os seus podcasts primeiro que todo mundo. Você tem possibilidade de fazer comentários ou perguntas nos nossos programas. É claro, ficar sabendo de todas as novidades do Showtime Brasil e conteúdos exclusivos que só acontecem lá, tá certo? Bom, meus amigos, vamos contextualizar os 2 primeiros jogos, sobretudo, obviamente, agora o jogo 1, inicialmente o jogo 1. O Lakers enfrentou o Golden State Warriors na terça-feira, certo? Na terça-feira fez esse jogo. Isso mesmo, desculpa. Terça-feira e o segundo jogo foi na quinta. Perfeito, é porque eu já estava confundido, achei que já tinha dado meia-noite aqui, mas não. Ainda não. Ainda não. Terça-feira vou abrir meu coração, né? Eu cheguei, trabalhei, fui na academia e eu tava focado para de noite, porque de noite eu tinha 2 guerras. Eu tinha às 21 horas Fluminense e River Plate, que jamais sonharia um 5-1. E eu tinha Lakers e Golden State. E eu confesso para vocês que eu fui dormir muito feliz naquela noite. Muito feliz mesmo. Sobre o jogo e sobre o início da série. Primeiro jogo, Chase Center, lá na casa dos Guerreiros, que tinha acabado de vir no domingo de um jogo 7, de uma série extremamente física contra o Sacramento Kings, enquanto que o Lakers teve 2 dias a mais de descanso, de preparação, de também, obviamente, analisar tranquilamente o jogo 7. E o Lakers se impôs, e muito bem, na casa deles, na casa do Golden State, aplicando um 117-112, né? E alguns pontos que são interessantes, que vocês vão ver que contrasta bastante com o jogo 2, impomos a eles uma bola de 3 de menos de 40%, foram 39%. O aproveitamento deles, no geral, foi de 40%. Eles fizeram 24 faltas, que é um número altíssimo, se parar para pensar, mas a tônica dessa série é que o Golden State tem feito mais faltas que o Lakers, né? E conseguimos impor nosso método de trabalho, a nossa tática, a nossa ofensiva, né? Com assim, altos e baixos, sim.
mas dentro de uma série que os dois rivais estão se adaptando. Quero perguntar primeiro hoje ao Ever qual foi o ponto positivo que ele viu no primeiro jogo, na vitória do Lakers, lá na casa dos Guerreirinhos. Então, primeiro jogo, defensivamente o time foi bem. A marcação de George Vanderbilt em cima de Stephen Curry foi uma marcação top, foi uma marcação boa. Limitou bastante o jogo de Curry. O time em si, principalmente com Anthony Davis doutrinando na defesa. Cara, acho que o ponto alto daquele jogo foi a defesa, não foi nem o ataque. Eu acho que o ponto alto daquele jogo foi a defesa. Vanderbilt, LeBron, AD, Austin Reeves, como sempre utilizando a inteligência dele em momentos decisivos, em algumas infiltrações. Quando o cara vem para infiltrar, ele posiciona ali no poste, sofre a falta de ataque. Vanderbilt limitando muito Stephen Curry. AD distribuindo tocos e roubadas de bola. E muito bem. Agora sim, o ataque eu não me fixei muito no ataque, eu me fixei mais na defesa naquele jogo. Acho que foi o ponto que eu mais consegui observar, foi como a gente conseguiu limitar o Golden State naquele primeiro jogo. Diferente do que aconteceu naquela lavada de ontem, onde a gente foi péssimo dos dois lados, tanto ofensivamente como defensivamente. Perfeito. Você destacou muito bem a defesa. O AD teve uma noite mágica, né? Com 23 rebotes, sendo que 19 foram defensivos. Então o AD doutrinou o garrafão. E é sobre ele que eu quero perguntar para o Américo. Capita, o que você viu daquela noite de 30 pontos, 23 rebotes e 4 tocos de Anthony Davis Jr.? Eu vi uma atuação de um pivô de elite. Se eu não me engano, só ele e o Tim Duncan tiveram atuações desse nível em playoffs, né? Shaquille O'Neal E também. Shaquille O'Neal também, né? Mas não, a line stat que ele teve, acho que nesse jogo só ele e o Tim Duncan tiveram. Não, o Tim Duncan foi o último. Foi o último que teve, Foi né? o último. Com 5 assistências também, se eu não me engano. Mas, Ah, enfim, foram 5 assistências. Se contar as assistências, o Tim Duncan foi o único. foi o único. Então, exatamente. Só ele e o Tim Duncan tiveram esse tipo de atuação nos playoffs. Então, assim, foi uma atuação de um cara que você sabe que quer ser dominante, que quer jogo, que quer mostrar para que veio, quer mostrar o que pode fazer pelo Lakers. Foi uma atuação de um craque de basquete. Aproveitando, além do Anthony Davis, eu gostei muito do nosso ataque, por incrível que pareça, no jogo. Porque houve mais trabalho de posse, não teve tanta jogada forçada. Tirando os 5 minutos finais, né? Os 5 minutos que nosso treinador achou muito interessante terminar com 3 guards o jogo, que se não tivesse tomado a run, ele tinha terminado com a formação de 3 guards. Ele só mudou depois que tomou a run e voltou. Então é complicado, né? Tirando isso, eu gostei que o time no ataque tá bem. Foi bem no jogo, eu acho que trabalhou bem jogado. Você não viu tanta bola forçada. Só nessa run que eu falei, teve muita bola forçada, teve muita complicação, né? Então, eu acho que o ataque funcionou bem no primeiro jogo. A defesa a gente já esperava que ia funcionar, que a gente ia precisar dela no primeiro jogo, a gente já sabia. O ataque, para mim, que surpreendeu. Teve mais jogada trabalhada, aproveitou bem a nossa defesa para fazer os contra-ataques, não teve tanta afobação nos ataques, tanto que foi o jogo 1 teve poucos turnovers no geral. Né? Se eu não me engano, acho que foram 8 do Lakers e 7 do Golden State. Então foi um jogo com pouquíssimos erros. Então eu gostei muito de ver esse time do primeiro jogo. Só uma pequena correção, Capita, se me permite. Claro. Foi 8-8 o turnover. 8-8. Isso. Eu tinha na cabeça que tinha sido 8-7. Mas mesmo assim, são 16 turnovers num geral.
para um jogo de playoff, onde tem bastante marcação, bastante briga, são poucos turnovers. É um número de turnovers baixo de ambas equipes. Sim. Algo que eu quero salientar aqui, e obviamente abrir para discussão, é complementar um pouco isso que o Américo falou, trazendo a seguinte informação. O Lakers ele foi extremamente dominante, o AD mandou nesse jogo, né? Botou Kevin Looney, Draymond Green, quem quisesse no bolso, essa que é a verdade. E ao ponto de que somente 6 bolas de 25 foram convertidas, de bolas de 3 do Lakers. Mas que até o momento, até os 5 minutos finais, não fizeram falta. Não fizeram falta a performance do Lakers. O Lakers ficou mais impactado justamente no momento que colocou 3 armadores, né? Mais uma das loucuras do Han. E algo que aconteceu, que foi surpreendente, foi ele pedir tempo, o timeout, sempre nos momentos certos, né? Parecia que era outro jogador que estava... outro técnico que estava pedindo timeout, né? Não era o Davi Han. Então, foi algo muito interessante de se ver, isso é fato. Além disso, ele teve uma situação cômica, né? Foi na última bola, a bola de Jordan Poole, que poderia ter empatado o jogo, que saído pro overtime. E aí ele invade a quadra e grita no ouvido do Jordan Poole na hora do arremesso. Então isso foi muito curioso, né? E aí Any means necessary, né? De qualquer, usando todas as táticas possíveis e necessárias, né? Exatamente. Aí é que eu acho até engraçado, mas ao mesmo tempo acho muito importante. E aí eu vou fazer uma pergunta rápida pro Ever. A importância do Phil Hand nessa série. Evoluindo os jogadores, o Hashimura, o Reeves, é claro, dando todo apoio e assistência ao LeBron James, mas de estar gritando na quadra, porque ele já tomou, inclusive, falta técnica de urrar no banco de reservas, né? O que você acha do papel do Phil Hand, Ever? Eu acho que ele deveria ter aceitado o papel de head coach ao invés de a gente ter contratado o Darvin Ham. Não foi oferecido. Não foi oferecido, né? Pra Acho. você ver. Mas enfim, eu acho bom. Eu acho bom que a gente tenha um líder na assistência técnica, porque às vezes o Ren não faz o papel de um líder. Igual ontem, quando ele entrou na quadra, ele ficou olhando pro nada e se perguntando: que porra eu tô fazendo aqui? Foi a cena que eu vi. E aí, tipo, é bom você ter alguém que grite mais, é alguém que tenha mais energia à beira da quadra, que observe o jogo de uma forma diferente. Agora sim, o lance dos caras vem evoluindo mais o quesito chute. Pô, o Austin Reeves vem de uma intertemporada. Intertemporada não. Vem de uma off-season onde ele treinou bastante. Ele melhorou muito vários aspectos que ele já tinha de bom. Então, treinando dia a dia com o Phil Hand, eu espero que na próxima off-season também ele treine um pouco mais com o Phil Hand. Ele possa dar um salto maior. Anthony Davis também, que já tá o quê? No seu terceiro ano de trabalho com o Phil Hand. Então, eu vejo que os caras só têm a melhorar. Quarto Eu ano. gosto Quarto ano do. de trabalho. Então pronto, já era para estar bem melhor, né? Mas, enfim, nada é feito em um dia ou 4 anos. Então, espero que Edi continue evoluindo o lance dos arremessos dele, já que ele tem uma determinada facilidade para isso, já que quando ele surgiu pro basquete ele era point guard. Então, fica mais fácil dele ter um manejo de bola, ele ter uma munheca ali mais legal para poder fazer um arremesso. Ter uma base, ter uma noção. Ele tem um arremesso muito bom de mid-range, né? Ele não vem apresentando tanto de 3 pontos como fazia há muito tempo. Uma estatística interessante do AD. Hashimura também vem fazendo muito mid-range, ele entra ali, cabeça do garrafão, lateral do garrafão, step back, criou espaço, mid-range, ponto. É que esse sempre foi o jogo do Hashimura. Como ele Sim. jogava pelo Wizards, a gente não acompanhava tanto, e também ele teve os problemas Eu- extra-quadra, mas o jogo do Hashimura se baseia também nesses arremessos de Sim, mid-range. porque ele transita ali entre um jogador leve e pesado. Ou Exato. seja, nem tão leve para
tem uma agilidade, tem uma mudança drástica Pra ser um de, shooting guard, de nem muito posição para pesado ser. para ser um E nem power ser forward. tão pesado e forte para ser um power forward que possa partir para cima e dancar a qualquer momento. Não. Ele Eu, tem que eu criar acho, o espaço, ele tem que criar a oportunidade quando ele vê que ele pode transitar entre essas duas posições. Entre eu uma acho que posição menor e uma posição maior. para a posição que ele ocupa, a ala, o ala pivô, ele é muito rápido, né? E eu acho ele muito inteligente, né? Tem um pensamento muito rápido de saber escolher a melhor jogada. Então, realmente os playoffs do Rui Hashimura no Lakers é digno de um contrato de respeito, né? Ele vem apresentando muito bem isso e ele não é um jogador, ele é um jogador que usa muito físico e que eu E posso estar usa enganado. muito a cabeça. Sim, mas o meu ponto que eu ia trazer é um cara que usa muito o físico, mas se eu não me engano, até agora ele não se machucou. Não. Então, não, eu não consigo com certeza dizer que ele já faltou algum jogo por algum motivo, alguma lesão. Exceto pela idiotice do Darwin No, Ham deixar ele no banco. no Exato. Lakers, não. No Lakers por lesão, não. Só É por isso. opção técnica. Voltando Existir. àquele ponto que você falou dele, eu acho que ele flutua ali. No small e no power forward. Ele flutua muito bem naquela área. Ele fica num híbrido. E aí, tipo, ele usa inteligência, ele usa físico, ele usa velocidade, ele usa estatura. Acho que ele utiliza um conjunto de ferramentas ali flutuando entre essas duas áreas para analisar a melhor jogada que ele pode fazer, o melhor espaço que ele pode criar, o melhor arremesso que ele pode tentar. E aí ele vai conseguindo manter equilibrado ali o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer em determinado momento. Perfeito. Então, falando sobre Rui Hashimura, só complementar uma coisa do AD, trazer uma informação que a gente estava falando antes. AD ele pegou agora uma sequência de 20 jogos consecutivos atuando. Vocês podem me refutar, mas acho que é o melhor momento dele individualmente, em números, impacto, no Lakers. Eu acho que na carreira dele, ele nunca foi tão líder técnico na carreira como está sendo agora, para ter esses números absurdos como estão tendo agora. E esses 20 jogos, para quem é otimista, refletem uma coisa: é a primeira vez que ele tem 20 jogos consecutivos desde do título na bolha. Então, isso mostra que apesar, ele pode não estar com o físico 100%, e convenhamos, nesse momento dos playoffs ninguém Ninguém tá. tá. Ninguém. Curry não tá, LeBron não tá, Embiid não tá. Então, talvez, É naquela. Atleta de alto rendimento nunca está 100%. Quando fala que é 100% é mentira. Né? Ele tá 100% ele, fudido. ele vai falar que tá. Ah, não, estou 100% de condições. Não, não está. Vai ter alguma coisa que está incomodando, mas não o atrapalha a exercer a função atleticamente Plenamente. falando. eu arrisco dizer que todos os times dos playoffs ou tiveram ausências ou tem jogadores com lesões graves, né? Tava tentando lembrar e Eu me arrisco a dizer que Nikola Jokic é o cara que tá mais inteiro nesses playoffs. Eu ia falar de Denver, não do Jokic, mas acho que talvez Denver é o time que não tenha tido alguma lesão de alguém muito importante. Você fala, putz, esse cara vai fazer falta na rotação ou no Jamal Murray ainda segue em processo de recuperação Mas desse tem jogado. retorno agora ele não mostrou aquele Jamal Murray da bolha, da né? bolha. É Sim, isso, mas é isso. ele tá disponível. Então, Tá disponível, mas não é aquele mesmo cara. A gente sente que tá faltando alguma coisa nele. Ele não tá 100%. Isso ele vai voltar com o tempo, vai Então, pra levar mim, no meu essa ponto de temporada e a visão, próxima. dentre todas as estrelas no playoff nesse momento, o cara que tá mais inteiro, pra mim, é Nikola Jokic. Eu não vejo outra superestrela mais inteira do que ele. LeBron tá meia bomba, Edi tá meia bomba, Kevin Durant, Talvez o Tatum também Embiid tá bem, lascado. O mais mas fudido de aí todos é Embiid. Que o último jogo ele jogou no sacrifício, que todo mundo percebeu. não, ele tá jogando a série do sacrifício, ele tá tendo que usar uma proteção no joelho. Tava tendo o jogo 3 hoje, né? Que o Celtics virou pra cima do Sixers. Esse não assisti, mas os dois anteriores eu assisti. E eu vejo que o Tatum joga sozinho lá, né? Então. Em Boston? Eu não É Tatum e consigo, Brown. É Tatum e eu Brown. não consigo confiar nesse Boston indo até a final, não. É o favorito, mas dizer assim, é o Boston, não sei não. É que não tem adversário, Pedro.
É, Não tem adversário. o grande X da questão aí é ver se Jimmy Butler vai voltar 100% no Miami Heat. Não, se ele não voltar, eu cravo aqui sem hesitar. Jimmy Se Butler ele tá não flutuando ali voltar, entre um cara que desapareceu depois do play-in. O Jimmy Butler? O último Jimmy jogo, Butler, o último jogo dele pra ele engrenar no jogo foi triste. Eu assisti, foi triste Jimmy Butler engrenar no jogo. Você lembra que o Jimmy Butler foi o cara responsável por tirar o Milwaukee Bucks, o primeiro colocado, né? Então, cara, mas é isso que eu tô falando. Com o passar Isso foi de jogo a jogo, o último jogo dele, o jogo passado de Jimmy Butler, foi triste pra engrenar. Ele errou arremesso pra caramba. Ele não conseguiu criar espaço, não conseguiu criar jogada, não conseguiu ser efetivo defensivamente. Então, até ele conseguir pegar confiança, Spoelstra desenhou várias jogadas onde ele conseguisse entrar uma bola Mas- livre para ele conseguir ganhar confiança. Spoelstra botou ele duas ou mais de 4 vezes no pivô mas para é. ele sobrar é. e conseguir ganhar confiança e conseguir melhorar o jogo dele. Mas ele tava jogando péssimo. O último jogo do Butler Miami ganhou. Hum, Eu sei disso. Eu estava lá. Enfim, essa gravação não está sendo feita dentro de um armário, que eu posso passar para vocês, indo para o jogo 2 agora, tá? Eu vou primeiro trazer o sentimento, porque análise, número todo mundo tem, a gente vai abordar em cima, é claro, né? Mas o meu sentimento, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca estive tão tranquilo. Inclusive, a gente até abriu uma enquete lá no grupo do Showtime Brasil. Eu fui um daqueles que disse que ia ser 1-1, né? E assim, eu vi que estava ainda a maioria indo lá para o 2-0, tal. E eu fui ver hoje a pesquisa, eu vi que muita gente depois votou não. Se foi depois do jogo, paciência, mas eu vi que muita gente votou não. E aí, eu achei isso bastante curioso e ao mesmo tempo natural. Tem algo que o LeBron fala, né? Que isso daqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Cada série de playoffs é uma maratona. Algumas mais curtas, outras mais longas. E fato é que esse é o Golden State Warriors, tá? Tem que respeitar. Eu acho que tem algumas coisas. Beleza, a gente fala que é um time que tem muitos peladeiros. E tem. Isso deixa bem claro. Contudo, existem peças role players lá que eles se destacam na mão do Steve Kerr. E foi algo que eu já estava esperando. Numa série como essa, que o segundo jogo, o Steve Kerr não ia cometer os mesmos erros que ele cometeu no primeiro jogo, né? Eu acho ainda que ele vacila em não colocar o Kuminga. O Kuminga eu acho que seria um peso físico muito importante para o Golden State. A partir do momento que ele, independente dos... Disseram que passou mal, eu acho o Miguel. A partir do momento que ele tira o Kevin Looney, coloca Draymond Green, fazendo uma excelente defesa em cima do AD, espaçando o time ofensivo, colocando já Michael Green para cair mais bola de 3, para ter mais exposição na quadra e para abrir mais a defesa do Lakers, ele acerta muito com a atuação dele. A gente agora pode passar a analisar isso, que eu acho assim, o jogo de ontem foi mais mérito do Golden State do que falha nossa, certo? A gente não soube ler e se adaptar dentro do jogo para a ausência do AD, tá? Isso foi algo que pegou o Lakers de surpresa, porque confiou, obviamente, que eu confiaria, que o AD, e eu falei, o AD vai montar e vai ganhar em cima do Green, o Green não vai jogar, vai ser expulso de quadra. E o Green jogou muito bem. A gente tá falando de um núcleo de técnico e 3 grandes jogadores com 4 títulos de NBA nos últimos tempos. Então, a gente pode falar uma coisa ou outra, Capita, de que o Lakers errou nesse detalhe assim, o Lakers errou nesse detalhe assado. Mas no final, o mérito do Golden State se adaptar, é claro, dar uma resposta, porque jogava em quadra ou em casa, era muito mais importante. A necessidade de vencer o jogo 2 era muito maior do Golden State do que do Lakers, né? E antes de passar a palavra para você, eu penso da seguinte forma.
dos 2 primeiros jogos, o Lakers ele já tinha cumprido a missão dele no jogo 1, certo? Não, correto. Você lembra que a gente, na série contra os Grizzlies, a gente falou sobre o nosso treinador que ele não sabe se adaptar que ele não sabe se adaptar em jogo? Em jogo. Então, eu acho que ele estava esperando novamente o Looney como titular. E quando ele viu que veio o Jamichael Green, nem veio o Kuminga, ele não soube o que esperar. Porque essa rotação que joga com o Jamichael Green não tem muito tempo em quadra. Então ele não tinha a informação. Então eu acho que ele tentou esperar para ver como que ia funcionar, qual que era o tipo de ideia para tentar ajustar durante o jogo. Só que o nosso técnico não sabe fazer ajuste durante o jogo. Então outra coisa que você falou muito bem, a defesa que foi feita em cima do AD. O AD não teve como entrar no garrafão, fazer jogadas para dentro do garrafão, bater para dentro. A zona da defesa do Golden State empurrava o AD para fazer arremesso de mid-range. E o mid-range do AD, ultimamente, ele é 880. Ou ele tá num dia muito bom, como foi no primeiro jogo, que ele estava acertando muitas bolas do mid-range, além de ter as infiltrações dentro do garrafão, ou ele tem um jogo muito ruim, que foi o que aconteceu, com a marcação incomodando, ele não conseguindo entrar no garrafão, e teve também a situação que ele ficou com 3 faltas muito rápido. Também teve essa situação no jogo. Então isso prejudicou muito o jogo do Lakers. O que me preocupou nesse jogo, na verdade, a gente não tem uma adaptação defensiva. Uma resposta de defesa para o que estava tendo no ataque, para o espaçamento, para o Curry jogar com mais tempo de bola na mão. Porque o primeiro jogo o Curry estava muito off-ball. Ele não estava jogando com a bola. Ele estava só fazendo a movimentação para receber e chutar, ou no máximo ter um pick and roll e chutar. Nesse jogo, no segundo jogo, não. Ele já estava tendo mais bola na mão. Tanto que ele teve 12 assistências, se eu não estou enganado. Confesso que estou falando tudo isso sem ter visto o jogo, só pelos números e pelo que eu vi de análises, mas foi isso, né? 12 assistências. Então, assim, o Lakers não estava preparado para as mudanças que o Steve Kerr trouxe à quadra. E isso muito me preocupa, porque mostra que a gente não tem, ou por causa do nosso técnico, ou por causa dos jogadores, a gente não tem um know-how de adaptação para situações em jogo. Não é a primeira vez que eu falo aqui que o nosso time não consegue se adaptar em jogos. Ele consegue se adaptar de um jogo para o outro. Com certeza para o jogo 3 vai ter algum tipo de, de contra-ataque a esse tipo de situação se ela ocorrer. Porque a gente já teve a experiência de saber como é que funciona. Então vai ter algum estudo, que a comissão técnica do Lakers é boa nisso. Então vai ter uma análise de filme, eles vão ter um contra-ataque para esse tipo de situação. O meu medo é a adaptação durante o jogo. E perder do jeito que perdeu só mostrou que a gente não tem adaptação durante o jogo. Vando fez seu trabalho muito bem no primeiro jogo, no segundo já sofreu. Muita gente reclamando do Troy Brown Jr., que nos cortes, nos bloqueios antes de arremesso, não está sabendo o que fazer nesses bloqueios. Tem muita gente sugerindo que pela partida que o Reeves fez ontem, que eu não posso dizer como foi, vocês que assistiram o jogo podem dizer melhor, mas ele não estava bem no ataque, porque ele estava ficando sem pernas por ter que acompanhar o Klay Thompson na defesa. Então ele chegava às posses de ataque cansado. Então ele não tinha a desenvoltura que a gente conhece dele. Tem muita gente falando para a gente começar o jogo com o Hashimura no lugar dele, para ver se dá uma equilibrada na defesa e tentar forçar o Golden State a jogar mais meia quadra. A gente vai fazer ainda a análise do jogo 3, mas o segredo dessa série para o Lakers é forçar o Golden State a jogar 24 segundos de relógio toda a posse. Não é acabar a posse com 18 segundos, com 20 segundos. Não ter uma expressão que eles falam lá fora, o Golden State joga muito em run and gun, né, que é correr e chutar, correr e chutar, correr e chutar.
Se a gente entrar nessa trocação, estamos ferrados. Estamos muito ferrados, porque não é o nosso estilo de jogo. O nosso run and gun é quando a gente tem uma defesa boa. Se a gente achar que vai bater de frente com a velocidade de jogo e com as posses que o Golden State tem, a gente vai se afundar nessa série. Então, o segredo é deixar o pace do jogo ao nosso gosto, que é um jogo de 5 contra 5, meia quadra, rodar a bola. E o Golden State não gosta de fazer esse jogo. Claramente eles não gostam de fazer. Tanto que é raríssimo você ver o Golden State trabalhar a jogada, gastar o relógio. Eles gastam o relógio quando precisa gastar porque está com uma situação à frente. Mas se dependesse do time, em 10 segundos a posse de bola estava resolvida. Eis a questão, o Lakers em si, ele não tá conseguindo trabalhar muito a bola. Em alguns momentos o time tá muito afobado, o time tá querendo fazer essa trocação direta de bola de 3 ou de jogo rápido, fast break, e aí acaba que, pô, cai uma, apareceu uma chance de chutar de 3, pá, splash, amassa o aro, pá, airball. Aparece uma chance de você tentar controlar o jogo, conduzir o jogo, vamos fazer uma infiltração errada, dá ruim. Vamos fazer um mid-range, dá ruim. Vamos rodar a bola até achar alguém livre, erra o arremesso. Então, tipo, tem horas que o time quer partir para trocação franca e o time não consegue acompanhar. O time não tem chutador para isso. Isso é fato, todo mundo sabe. Não adianta dar pau com a peneira. E outra, falar dos ajustes de Darvin Ham. Cara, mesmo que a comissão estude, ontem, se eu não me engano, ontem foi, Rafael até comentou isso quando a gente estava assistindo o jogo ao vivo. A gente Aliás, um estava na abraço. cal, e ele comentou, pô, o time voltou bem, a Ren fez algum ajuste lá no vestiário e tal. Só que minutos depois a gente viu que esse ajuste, Steve Kerr chamou um timeout, já mudou toda a situação, e aí o Golden State começou, o cavalinho do Golden State começou a disparada. Bola, 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 Lakers, amassa, amassa, amassa. O time começou a tomar uma lavada e Darvin Ham não chamava um timeout. Não conseguia desenhar uma jogada, não conseguia fazer um ajuste que permitisse defensivamente bloquear os caras, ofensivamente anular a defesa dos caras. Então foi meio complicado. Como você falou, de um jogo para outro ele consegue fazer um ajuste, consegue. Porém a interpretação dele no jogo em si é horrorosa. Tipo, ele não consegue ter uma leitura do que está acontecendo e dizer, vou tentar fazer isso, tentar fazer aquilo para atrasar os caras. Ele não consegue. Eu vou usar uma frase que você usou muito bem num podcast que eu não esqueci. O Darvin Ham parece que ele espera, como você mesmo falou, ele tomar o café da manhã no dia seguinte, ler o LA Times, ver a crítica do jogo, ver o que criticaram ele e falar, vou mudar isso aqui. É bem isso. É bem isso. Nossa, como eu não pensei em fazer isso antes, vou fazer nesse jogo. Entendeu? Aí ele vai lá e modifica. Por isso que eu falei, de um jogo para o outro, não é que eu confio, mas eu sei que tem ajustes, porque eles fazem. A minha preocupação é que não tem a leitura como você brilhantemente falou, Ever. O Lakers voltou bem no segundo tempo, fez uma run de 6-0, 8-0, nem sei qual foi o run porque eu não vi. Mas o Steve Kerr parou o jogo, como você falou, e entendeu o que aconteceu e falou, não, vamos fazer assim agora. Ele adapta na hora do jogo. A gente não tem uma resposta para isso. A gente não Darvin Ham fica perdido à beira da quadra. Exato. O Darvin Ham não entende o que mudou. E aí ele deixa o time se matando lá por incansáveis 4, 5 minutos. Quando você vai ver, o jogo já foi pro saco. E aí ele não perde um tempo, não para o jogo para entender o que aconteceu. Ele pede um tempo quando a vaca deita. Que é só pra perguntar assim, você aguenta levantar? A vaca diz não, ele, tá bom, vamos continuar perdendo e já foi. É isso. Exato. Eu tava vendo um jogo, acho que foi o jogo do Bahia contra não sei quem, não me lembro, não me recordo. E o assistente técnico do técnico português lá, ele tem acesso à câmera, a drone, não sei, e ele vê a movimentação aérea do time. Tá. É como se ele fosse um coordenador defensivo na NFL. Ele vê a movimentação do time e ele começa a falar pro técnico onde é que pode ser feitos os ajustes. Darvin Ham tem uma droga de um time, de um corpo de assistente técnico.
Mas, tipo, ele não pede, praticamente parece que ele não pede a opinião dos técnicos, dos assistentes no momento do jogo. Diz assim, pô, o que que você viu que eu posso mudar? O que que você pode me dizer aqui que eu posso mudar? Sabe o Tipo, que é? ele chama o timeout, aí ele agrupa todo mundo ali. Essa semana a gente viu o LeBron, quando o Darvin Ham chamou o timeout, LeBron apontando para cada um o que fazer. E Darvin Ham sentado olhando. Então, Então, tipo, ele não sabe dizer assim, pô, Phil, o que que você viu? Ou chamar qualquer outro dos outros assistentes e dizer assim, o que que você me sugere para eu melhorar o time defensivamente? Para eu fazer um ajuste ofensivo? Quem é que eu posso mudar a marcação? é O que eu porque posso corrigir no meu erro? Ele não vê isso. não, ele não vê isso porque, assim, o Pedro jogou essa bola no podcast anterior. Sim, o Pedro jogou essa bola. Ele falou, o que se vê é os assistentes e os jogadores falam uma linguagem e o Darvin Ham fala outra completamente diferente. Ele fala grego. Ele fala aramaico, ele Acho que ele fala passou muito tempo com latim. Acho que ele passou muito tempo com o Giannis no Bucks, então ele fala É, grego. fala Ele grego, mas fala a Liga do assim, Tarmania. então, assim, então, assim, os assistentes e os jogadores têm uma linha de raciocínio e o Darwin Ham tem outra. Então, na hora do jogo, não funciona. Não dá liga de qualquer forma, entendeu? Mas é isso. Pedro, você quer falar alguma coisa do jogo 2? Não. Ó, a gente encerra. Olha, jogo 2, eu vou ser bem sincero. Foi algo. Eu tava na cabine de discussão. Eu, Eva e o Rafa, né? Vou te dizer duas coisas que ficaram bem nítidas naquele ao vivo nosso lá. Primeiro, o sono que a gente tava. Tava todo Né? mundo. Obrigado, Conferência Oeste, para essa porra desse jogo começar às 11 horas da noite. Exatamente. E a segunda coisa, cara, que assim. É porque quem vai nos ouvir aqui, ele pode pensar das duas formas. Eu acho que esse podcast ele vai agradar muita gente e pode desagradar muita. Gregos e troianos. Eu acho assim, não vai ter um meio termo. Não acredito no meio termo. Por quê? Tem gente que vai analisar a derrota do Lakers dizendo: o time pelo menos fez o que tinha que fazer no jogo um. Eu penso dessa forma. Cumpriu a missão. É. E que o jogo 2 foi mérito realmente do Golden State. Não, a gente tá falando de um lado, uma equipe técnica que trabalha bem. Essa que é a verdade. E que soube Porém, jogar rápido, né? Vai ter gente que vai falar, o Lakers jogou mal, ou seja, a forma como o time se comportou em quadra, né? A verdade é que o que eu entendi foi o Lakers percebeu que ia perder assim que voltou do intervalo e que não adiantava muito forçar a barra. Não à toa, que aí eu vejo um lado positivo na derrota. Nós tivemos a estreia de Tristan Thompson. E na estreia de Tristan Thompson, eu vi algo que eu venho pedindo há muito tempo. Que foi aquele pivô reserva que poderia gerar algum tipo de impacto. Por exemplo, o Tristan Thompson, mesmo que seja garbage time, foi um dos pouquíssimos que teve um plus-minus positivo. Fez 5 pontos, em 12 minutos ainda pegou 4 rebotes e ainda deu 2 assistências. Então, assim, e fez uma falta. Então, o Tristan Thompson, ele pode ser muito bem usado, melhor usado que o Gabriel. Eu venho repetindo essa frase de que o Gabriel é um cara raçudo, mas nesse momento a gente precisa levar mais o nível. E o Tristan Thompson, ele é o cara que tem que ser melhor usado, sobretudo agora que o Mobamba tá fora, tá machucado, desde o jogo final, o penúltimo jogo contra o Memphis, eu acho que desde o jogo final, no jogo 6. E assim, Tristan Thompson pode ser melhor usado sim, tá? Assim, é claro que a forma... Aí é que tá. Aí é que tá. O meu ponto de vista. A derrota do jogo 2 contra Memphis, ela não é igual à derrota do jogo 2 contra Golden State.
né? Ali a gente viu um vacilo, uma possibilidade de ganhar. Diante de uma comissão técnica deles que é boa, nota 7 na média, dá para passar. Contra uma que, vamos dizer que o Steve Kerr é beira entre 9 e 10, né? Então, Chegou a 4 4 finais. títulos e não sei quantas finais. Então, não é um cara banal dentro da liga. E aí você vê que a perspectiva agora é um pouco parecida, mas a realidade não. Que a gente vai para o jogo 3 em casa, e aí eu já estou trazendo esse link para o que a gente pode esperar do jogo 3, de que o Lakers ele tem um senso de urgência maior agora. Porque o que o Steve Kerr fez foi aula. Ele conseguiu anular o primeiro tempo do AD. E depois o AD precisou forçar para entrar em quadra, ele errou. Então, assim, não foi um jogo decepcionante do AD, mas ficou claro que os números são muito parecidos. Se vocês olharem, do Lakers e do Golden State, em se tratando de porcentagem e tal, de um jogo para o outro. A diferença foi, e aí podemos dizer que sim, que foi uma falha do Lakers, mas também por conta de adaptação do Steve Kerr. A partir do momento que ele bota o Jamichael Green, ele traz o jogo mais para o perímetro, o Lakers ele se vê obrigado a sair da zona de conforto que estava desde a série contra Memphis. O Golden State ele passa aí para 50% de aproveitamento, no aproveitamento geral, e 50% no aproveitamento das bolas de 3. Números não são tão fantásticos, beleza. Na quadra, Klay Thompson jogou muito. Jogou. Ele errou 3 arremessos só. Ele jogou muito, né? E ele quer, por vários motivos, inclusive pessoais, jogar contra esse Lakers. E assim, o Los Angeles Lakers e o Golden State eles não tiveram nada tão discrepante. Essa que é a verdade. Mas o fato de anular o AD gerou todo o impacto no jogo. Então essa grande sacada. E aí vem méritos. Méritos do Draymond Green que conseguiu segurar essa bucha de canhão. Então, méritos do Steve Kerr, que botou um Jamichael Green que correspondeu, não só fazendo o posicionamento no perímetro mais aberto, espaçando mais o time, mas também matando mais bolinhas. Então, isso tirou o Lakers da zona de conforto, que precisava, inclusive, precisava. Eu vejo essa como uma vitória necessária, uma derrota necessária dentro da série, inclusive para todos os playoffs. Por quê? E agora, puxando de vez o gancho para o jogo 3. O Lakers saiu de lá com uma lição de que precisa anular esse game plan do Golden State. O Golden State deve vir com o mesmo quinteto titular. Eu duvido muito que Kevin Looney vai voltar, porque isso trouxe respostas para o Golden State, querendo ou não, trouxe para o Lakers. No começo, no primeiro quarto, não houve uma diferença discrepante, tá? O Lakers, inclusive, venceu o primeiro quarto. 33-26. O problema do Lakers foi o segundo e o terceiro quarto. Que quase perderam por 20 pontos de diferença os dois. Exato. Tomamos 41 pontos no segundo quarto e 43 no terceiro quarto. Ou seja, quase 50 pontos no terceiro quarto. Então, de fato, se a gente precisa chegar ao primeiro jogo da série em casa, na Crypto.com Arena, com a sua torcida lotada, que vai fazer muito mais barulho. Sinceramente, Ever estava assistindo comigo. A gente não sentiu lá no jogo 2 que estávamos jogando num jogo de playoff. Tava Passou longe. Tava parecendo temporada regular, né? Sim, bastante. Então, os 3 jogos que tivemos na Crypto, nenhum dos 3 parecia temporada regular. A nossa torcida não permite isso. E a nossa torcida sabe da qualidade dos méritos que o time adversário tem. Então, eu acredito que será um clima diferente, tá?
Existem algumas perguntas interessantes, inclusive a primeira aqui. Eu já vou jogar no peito de vocês. Para a gente analisar, a gente já vai respondendo as perguntas até o avançar do horário, tá? Ok. Eu vou falar uma coisa contraponto dessa pergunta, tá? Eu acho que o diferencial do Los Angeles Lakers para o jogo 3 é o AD entender que ele precisa superar o Draymond Green e essa defesa. E é mais uma transformação individual do jogador, mostrar o que veio, do que algo mais coletivo. Dito isso, já que o nosso grande foco no episódio é quais os caminhos que o Lakers tem que apresentar a partir de agora nessa série, sobretudo agora no jogo 3, em casa, nessa sexta-feira, vou perguntar para os dois. Quem quiser responde, ou responde junto, ou sai na mão, problema de vocês. Primeira pergunta dos nossos afiliados, amigos, parceiros lá do grupo do Showtime Brasil. Agradecer todo mundo, no final vamos falar o nome de todo mundo. Essa pergunta é do Eduardo, nosso grande parceiro martinez lá da live do Showtime Brasil no Spaces do Twitter. Ele faz a seguinte pergunta: quais ajustes o RAM e a comissão técnica vão ter que fazer no próximo jogo para superar a melhora do Warriors na marcação? Esse é o grande X da questão agora que a gente estava falando. Mas no jogo 3, quais os ajustes que o RAM tem que fazer? Envolver mais o AD no ataque. Como? Pick and rolls, fazer ele jogar dentro do garrafão, fazer ele jogar com matchups diferentes de marcação que não envolvam o Green. Se o problema está sendo a anulação que o Green fez com ele no jogo 2, mete pick and roll. D'Angelo Russell, pick and roll Schroeder do AD é um puta pick and roll. Pick and roll do LeBron e do AD é um puta pick and roll. E que funcionou no jogo 1. E que funcionou no jogo 1. O Warriors não teve resposta para os pick and rolls que a gente teve. D'Angelo Russell entrou bastante no garrafão também no jogo 1. Então, assim, a marcação do Green tá forte, ele evoluiu o jogo dele pro jogo 2. Beleza, a gente tem que contra-atacar. Faz pick and roll, faz rotação faz bloqueios que façam com que o AD pegue um mismatchup, sei lá, com o Klay Thompson, com o Curry, com jogadores que ele vai ter vantagem física para ele bater para dentro. Se isso não teve no segundo jogo, é algo que tem que fazer. Porque a gente bate nessa tecla em todo podcast que a gente faz análise de jogo e análise de série. O AD vai ser o cara que vai ser decisivo para o futuro do Lakers nos playoffs. Se ele vier bem, o Lakers vai jogar bem. Se ele vier mal, o Lakers vai jogar mal e vai perder. É isso. Não tem muito segredo. A gente quer o modo playoff do LeBron. Gente, o modo playoff do LeBron não vai ser ativado. Eu lamento trazer isso aqui. A gente quer muito o LeBron jogando, fazendo 38 pontos como ele fazia? Quer. Mas não vai ter. Esse time não é do LeBron. Esqueçam o LeBron que carregou outras 11 mulas do Cleveland para chegar na final. Esse time hoje Esse time hoje é do Anthony Davis. Quem vai carregar o time hoje é o Anthony Davis. Então a gente tem que fazer com que o Anthony Davis se envolva no jogo. Porque não é aceitável, tudo bem, tem o problema das faltas, que ele ficou com 3 faltas no primeiro tempo. Mas não é aceitável o Anthony Davis fechar um primeiro quarto com 4 pontos, ou um primeiro tempo com 4 pontos. Por mais complicado que seja a marcação, por mais complicado que tenha sido a adaptação, as faltas, cara, tem gente que está sendo muito bem paga para entender o que está acontecendo e adaptar o time. Então, para mim, o principal ajuste é envolver mais o AD no jogo e envolver em situações que ele tenha vantagem. Tipo, ele vai ter um matchup contra o Green que vai ser difícil. Tudo bem, não tem problema. Mas fazer com que ele se envolva em matchups que ele tenha vantagem. Seja com o Jamichael Green, seja com o Anthony Wiggins, seja com o Klay Thompson. Tem que colocar o AD em vantagem para fazer a cesta. É isso. Esse é o ajuste ofensivo que precisa.
Ever, o que você acha que o Han tem que fazer? Além de pegar o boné dele. O primeiro ajuste que ele deveria fazer era pedir demissão. No mais, os ajustes que ele deveria fazer é tentar mudar o foco novamente para conseguir, como é que eu posso dizer assim, desneutralizar, não é uma palavra que eu acho que combinaria com a situação, né? Fazer com que o George Vanderbilt tenha mais efetividade novamente na marcação de Stephen Curry. É um dos pontos principais, porque no primeiro jogo ele limitou muito o Curry, então seria necessário que ele voltasse a ter uma efetividade como teve no primeiro jogo. Teria que ter também uma efetividade do resto do time na defesa, que não teve ontem no segundo jogo. Foi terrível. A gente precisa fazer um acerto mais físico. Como eu venho puxando essa questão de jogar mais físico desde o jogo contra Memphis. Em certos momentos, você domina um jogo mais físico, você roda mais a bola, você consegue dominar o time nesse ponto, você consegue marcar mais pontos. Você consegue incomodar defensivamente mais o time adversário. Então o Han precisa ver muito essa questão de como ele vai conseguir manter o time mais ocupado possível, tentando defender o Lakers. E também fazendo com que o Lakers incomode muito defensivamente o Golden State, fazendo eles rodar muito a bola e não só catch and shoot, catch and shoot, catch and shoot. Que é só pegou, meteu fogo, pegou, meteu fogo. O Golden State vive muito disso. Não é um time que, vamos viver de 2 em 2 pontos. Não. Oportunidade que apareceu, distância que apareceu, bola para 3. O Lakers precisa encurtar mais essa distância. No quesito ofensivo, eu acho que o Devin Ham precisa fazer muitos ajustes, como o Américo estava falando, em envolver AD. Ele precisa criar mais jogadas para Anthony Davis. Porque como ele mesmo falou em uma determinada entrevista, né, o idiota do técnico não criava jogadas para Anthony Davis. This dumbass coach has to make plays for him. Esta é a frase que ele usou. Então, se você tem um cara que pode desequilibrar em algum momento, e se esse cara tá em um dia inspirado, você tem que criar mais jogadas para ele. Você pede um timeout, gasta um tempo, vou focar o jogo em você, como o Américo falou. No momento em que sobrar um matchup diferente, você parte para cima. Se não sobrou, você cria o matchup. Você vai lá, faz uma troca, chama um parceiro, o parceiro vem, faz um bloqueio, você troca a marcação para outro cara e já foi. Tenta ganhar vantagem, tenta criar a vantagem. Criar um matchup, você não vai ficar esperando o matchup vir, você cria a porra do matchup para você se favorecer e desfavorecer a defesa do cara. Simplesmente, mas Davi Hen não consegue enxergar esses quesitos. Eu vou falar duas coisinhas rápidas, né? Eu acho que o principal vocês dois já falaram, né? Mas eu quero só trazer uma coisa de transição durante o jogo, né? Nem o começo, nem o final. Acho que principalmente segundo, terceiro e quarto, que é onde a gente tem uma maior diferença dos resultados, tá? Que a gente tomou, como eu falei, 41 e 43 pontos, né, em cada quarto aí no jogo 2, que foi bem, bem ruim para nossa qualquer esperança que a gente tinha de ganhar o jogo 2, né? Ela foi ceifada muito rapidamente. Eu vou falar uma frase e depois eu vou explicar. O Lakers tem que parar com o small ball, com os reis do small ball. Não vai funcionar. E isso vem em 2 pontos. Um que o Américo já falou nesse episódio, que é parar com essa porra de 3 armadores. Otimiza o tempo do Troy Brown, otimiza o tempo do Hashimura e do Jared Vanderbilt. Eu não quero ver nunca em quadra, isso eu nunca vi, tá? Mas eu nunca quero ver em quadra Hashimura e Vanderbilt. São bons jogadores. Juntos não dá. Mas juntos você perde a possibilidade, porque lá no final do jogo todo mundo tá cansado e simplesmente não aguenta. Aí tem que vir Shereda, tem que vir D'Angelo Russell e Austin Reeves. Já ficou nítido nos 2 jogos, perdendo ou ganhando. Não funciona. Não funciona. E outra coisa que gera um impacto muito grande é quando o AD vai para o banco. Que aí, ou a gente tem que ter um Wayne Gabriel, que não vai funcionar, ou a gente vai ter um LeBron na 5, que não é necessário. Então, é pior e mais medonho ainda. Assim, se teve uma oportunidade de a gente enxergar a importância
do Tristan Thompson nesse momento foi depois desse jogo 2, que ele jogou 12 minutos e veio com bons números. A gente não espera mais do que isso do Tristan Thompson. Mas a gente sabe que vai chegar lá um cara que é o que está faltando agora. Como faltou, rebotes defensivos, sobretudo rebotes ofensivos do Los Angeles Lakers. E isso o Tristan Thompson sabe fazer. É um momento dele ser um jogador de função. Então, pelo amor de Deus, não dá para você jogar esse Lakers da forma como jogou com o Memphis. É outro time, é o Golden State. Não só é uma qualidade diferenciada, como é um modo de jogo diferenciado. Vamos prosseguir aqui, e eu vou pedir para a gente ser mais objetivo, até por conta que a gente já tem bastante tempo aqui, para responder todo mundo que todo mundo merece. Mais uma pergunta do Eduardo aqui, tá? Em relação ao jogo 3, que é o seguinte. Essa eu vou passar para o Américo. Você acha que o Austin Reeves tem que ter menos minutos no próximo jogo para o Schroeder jogar mais? Não. Por quê? O Schroeder já joga bastante. O Schroeder já faz muito tempo jogando junto com o D'Angelo Russell. Não tem por que dar mais tempo para o Schroeder. Gente, é só vocês pegarem os números da temporada. O Schroeder tem média exata de 30 minutos. Não precisa dar mais tempo para ele. O Austin Reeves está mal? Tudo bem. A gente tem como rotacionar com outros caras. Tira um pouco de tempo do Austin Reeves, se você quer tirar tempo do Austin Reeves, que eu já acho que também não precisa, mas se você quer fazer isso, dá mais tempo pro Hashimura, dá mais tempo pro ala, dá mais tempo pro Troy Brown. Divide esses minutos entre os três para colocar um ala. Não precisa você deixar o Schroeder jogando 38, 40 minutos e jogar junto com o D'Angelo Russell também 25, 30 minutos. Eu não acho que o Schroeder precisa de mais tempo. A próxima pergunta é do Renato Rodrigues. Primeiro ele fez um comentário. Eu vou deixar para o Ever agora, que é o seguinte. Primeiro comentário, viu, Ever? Por que o Troy Brown Jr. segue com tantos minutos na rotação se ele tem navegado nos bloqueios de maneira equivocada? Precisamos que seus minutos sejam distribuídos entre Rui, Hashimura e Dennis Schroeder. Só um comentário a respeito disso. O Troy Brown não jogou tanto assim. Ele jogou 8 minutos no jogo passado, no jogo da derrota. Mas a crítica é sobre o Troy Brown Jr. Acho que creio que é no geral. Né? A irregularidade dele. Você acha que tá bom, tem que jogar mais, tem que jogar menos? O que você acha, Ever? Eu acho que ele não deveria nem mais entrar em quadra, sinceramente. Ok. Cara, Troy Brown não tem ofertado nada nesses playoffs, entendeu? Então, é um cara que entra pra tanto faz. Um cara que entra como tanto faz como tanto fez. Então, é meio que 6 por meia dúzia. Eu daria uma minutagem a mais a Lonnie Walker no lugar dele. Porque, enfim, eu considero pra mim melhor que Troy Brown. A única coisa que Troy Brown tem é tenta invadir um garrafão e uma bola de 3. Acabou. Morreu aí. E olha lá. Troy Brown Jr. é o rei da bola de 3 na Crypto. Só em casa. Nunca vi isso. Bola mandante. E tem a pergunta... Ele acertou é o famoso cocô caseiro. Ele acertou algumas na... Aí, Ever, você trouxe um excelente argumento. É o tipo de cara que só caga em casa. Tá aí. Boa. Temos aqui alguém que só caga em casa nessa call ou o pessoal, todo mundo à vontade aí, fora de casa? Pra mim, sem problemas, né? Onde der vontade... É isso. Você, caro ouvinte, fica sabendo de todos os bastidores da diretoria, inclusive se caga fora de casa ou não. Não, exato. Velho. Aí veio o questionamento dele aqui, que é o seguinte. Tivemos duas maneiras para abordar Curry na série. Jogo 1 e jogo 2, né? Clay pegou fogo e não temos muito o que fazer sobre isso. Como vocês viram as abordagens? Aí eu acho que ele quis dizer a marcação em Clay e em Curry. Com Curry na bola, podemos corrigir voltando à marcação dos 3 primeiros quartos do jogo 1. Você acha que é possível? Cara, é uma situação meio complicada.
Hum. Bem meio complicada. E qual é a Eu complicação? fico, eu fico meio indeciso sobre o que dizer nessa hora, porque eu posso acabar me decepcionando com essa situação do time, né? Então, Entendi. fica meio difícil, eu não vou emitir uma opinião sobre isso, não. Tá. Com essa análise de merda, Américo, me ajuda então aí com as abordagens do Lakers no jogo 1 e no jogo 2 aí, no Curry, no Klay Thompson. Você acredita? Como é que você viu e como é que você acredita que o Lakers possa melhorar para diminuir, que a gente sabe que pode diminuir, e você já tinha feito análise defensiva, mas como é que a gente pode diminuir essa abordagem de Curry e Klay Thompson no jogo 3? É uma situação complicada, como o Ever disse, mas eu acho que se a gente conseguir melhorar as marcações, principalmente nos pick and rolls, que afetou bastante a gente no primeiro jogo, e talvez pressionar mais o Curry com ele com a bola, porque eu acho que faltou principalmente a adaptação do time, com o Curry sendo um point guard um point guard da velha escola, né? Um Magic Johnson, digamos assim, que ele tá fazendo o time jogar e não ele jogando, né? Então eu acho que faltou um pouco mais de pressão no Curry com a bola. Eu acho que o time não estava esperando tanto isso de o Curry ser o cara que ia distribuir o jogo e não soube muito o que fazer. Então acho que dá sim para diminuir. E eu acho que o Klay Thompson, eu acho que a adaptação nele deveria ser colocar o Hashimura para marcar ele. Porque, como o Ever falou anteriormente, como ele é um jogador que transita muito entre small forward e power forward, a gente está perdendo o Reeves no ataque por conta disso, que ele está cansando muito para tentar marcar o Klay Thompson. Eu acho que valeria o teste de colocar o Hashimura para marcar o Klay Thompson em algumas situações para ver como ele se porta. Gostei, gostei. Gostei mesmo. O Hashimura ele fez um trabalho defensivo muito bom, eu lembro na série contra Memphis, até defendendo pessoas mais altas e mais físicas que ele, que foi o Triple J, né? Gostei realmente. É uma ideia boa. Seria muito interessante ver o Davi Ram utilizar, né? É uma Olha, adaptação. Seria uma adaptação. próxima pergunta aqui de um parceiro nosso, Rafael Teixeira, né? Que para mim já tá mais do que respondido nesse episódio. Se eu fosse responder, eu vou deixar para vocês, porque para mim só falta eu gritar aqui na janela, tá? Pergunta sucinta. Eu vou jogar para os dois, até porque o Ever, depois daquela análise merda, inclusive já tá ficando puto aqui porque o Capita começa exatamente a frase. Eu acho difícil. Eu sei que você ia assustar. Eu sei que você ia assustar. É mureta aqui agora. Tipo, fudeu, os dois não vão falar merda nenhuma. Porra. Mas eu vou jogar para os dois, porque para mim essa pergunta está respondida. Qual jogador vocês acham que deveria ter mais minutos nessa série e qual deveria ter menos? Eu vou falar o menos, vocês falam mais. Tá, Você? pode ser. Cara, quem eu acho que tem que ter menos, uma minutagem menor nessa série, cara, é difícil dizer, porque eu acho que tá todo mundo com a minutagem suficiente, né? Mas eu tiraria a minutagem do N. Gabriel. Do Wayne Gabriel? Se Exatamente. necessário, se necessário, ele entra. Entendi. Tipo assim, garbage time. Estamos sem pivô reserva. Entendeu? Mas se tem pivô reserva e ele só joga de pivô reserva, pelo amor de Deus. Vira, Não, ok. vira bonde da palminha. Isso eu concordo. Né? Então vira. Então, meus amigos, quem deve ter mais minutos nessa série? Hashimura. Hashimura. Gostei. Hashimura jogou no último jogo 22 minutos. Ever, quem deve ter mais minutos? Sigo o voto do Relator Américo. Como você Hashilindo? também, sim, assim como você falou, o time tá muito enxuto. Eu vou utilizar essa palavra, o time tá muito enxuto. Então, tipo, não tem muitas opções que quem você possa dar menos minutagem e dar mais minutagem. Porque vamos supor que o time já tá no limite ali
de caras que podem participar da rotação, segundo Darvin Ham, né? Então, também, se fosse para zerar a minutagem de um cara, eu tiraria Troy Brown. Para mim não ia fazer falta, entendeu? Daria um pouquinho mais de minutagem, entrando nesse aspecto da coisa que eu criei aqui agora. Eu daria um pouco mais de minutagem a Looney Walker ou Malik Beasley. E limaria o Troy Brown da rotação. Eu colocaria ele como uma das últimas opções da segunda rotação do banco. Eve The Creator, o mais novo trap de Candeias. É isso aí. Bom, deixa eu ver se encerramos aqui nossa caixinha de perguntas. Acredito que sim. Fechamos. Deixa eu ver. Estou olhando com calma aqui para não cometer nenhum tipo de gafe, né? E não temos mais perguntas. Agradecer ao Eduardo Martinez, agradecer ao Rafael Teixeira, agradecer ao Renato. Cadê o Renato, gente? Pelo amor de Deus, que eu preciso falar sobre o nome do homem. Renato Rodrigues, por nos ajudar principalmente a entender como o Lakers pode vir diferente, né? Acho que vai muito de atitude. É claro que o técnico pode fazer alterações das mais diversas formas de jogar, mas também precisamos de atuações individuais impactantes, AD botando o Green no bolso. Então, considerações finais, meus amigos, para amanhã? Torcer que haja as adaptações que a gente sempre vê o time fazer de um jogo para o outro e que o AD seja mais envolvido no jogo. Eu acho que vai ser chave para a gente conseguir ter chances de ganhar o jogo amanhã e ter mais envolvimento do AD. Defensivamente, eu sei que ele pode fazer o que ele faz bem. Eu quero um ataque que centralize mais nele, mas dando mais oportunidades dele ter mismatchups e assim ter mais chances de fazer cestas. Então, eu espero um envolvimento maior do Davis amanhã. Por si só, eu espero que, por ser um jogo na Crypto.com Arena, o time entre junto com a torcida tenha um jogo mais físico, tenha mais gana de vencer o jogo, entre com gás a mil, né? Espero que o Darvin Ham faça os ajustes que sejam necessários e que o time melhore muito do que foi visto no último jogo, porque foi meio complicado de assistir aquilo, né? Pareceu o jogo de temporada regular ou Summer League. Chegou terceiro, quarto, já tinha jogado a toalha pra cima e joga pro alto e reza. Foi isso. Só vamos terminar de assistir a coisa acontecer. O que eu espero pra amanhã é que seja melhor do que foi ontem, né? Assim a gente consiga mudar um 2-1 e pelo menos o time criar uma mentalidade de, pô, a gente pode fazer 3-1, a gente pode fazer 4-1. Chegamos no jogo mais importante da série, jogo 3, que pode dizer muito sobre quem vai vencer a série, né? O Lakers vem invicto dentro de casa. O Golden State já perdeu um jogo em casa, tanto para o Lakers quanto para Sacramento. Amanhã, sexta-feira, 9h30, que no Brasil vai passar na ESPN, tá? Sábado. Mais conhecido como sábado, também, depender do dia, fuso horário e sobriedade que você tiver. Na ESPN Brasil e, claro, para o chorão do Rafael, no League Pass também, né? Quero deixar aqui só minha insatisfação, mas minha esperança, porque o jogo 4 vai ser no Prime Video, né? Por que eu gosto do Prime Video? Provavelmente em outros lugares também. Provavelmente em outros lugares também, mas por enquanto confirmado só Prime Video. Com certeza Prime Video. Porque, né, tem a gracioso comercial, Américo, da curva do laranja. Não. Ele parou para comer a tua prima. Então, assim, a cada comercial do Airbnb temos uma curva do laranja diferente, uma atitude diferente nessa curva do laranja, tá? Olha, dica para quem não for ver o jogo 4, tá? Caso aconteça, se tiver algum compromisso, o jogo fica também on demand para você ver depois. E não tem essa propaganda do Airbnb. Eles usam as propagandas. Não tem. Eles usam as propagandas da NBA nos tempos técnicos. Não tem a curva. Gente. Não tem a curva do laranja.
Já tive minha insatisfação. Eu aprendi a gostar desse comercial, Américo, porque, Você gosta? veja bem, Entendi. eu tenho que aprender até com os problemas, né? Porque Isso vai mesmo pra gravação? Isso vai? já tá, Então já tá. Tá, já ok. tá, né? São minhas considerações finais, inclusive. Desculpa. Que é o seguinte, nos Estados Unidos, esse mesmo comercial, o mesmo modelo e tudo, Sim, você já todo falou. do Lil Nas X. Exatamente. É muito legal, porque eles fizeram a troca de imagem de acordo com a batida da música. É uma música muito legal. Para chegar no Brasil, Bem montado, né? bem montado, e para chegar no Brasil e virar a curva do laranja, ele parou para comprar tangerina. Quer dizer, é uma coisa mais louca que a outra, cada comercial. Exato. E aí essa minha revolta me fez entender que eu posso melhorar o comercial mudando a letra a cada comercial. Como na última call que a gente fez, a curva do laranja, ela parou para tomar metafetamina. Então, assim, já tivemos 3 versões somente nessa call. Então, Mande a sua versão do comercial do Airbnb pra aí, gente falar essa na quarta-feira. pergunta que fica no final, você que está ouvindo até agora, a gente agradece muito a participação e a presença de vocês. E deixa o desafio. Larga lá no grupo do WhatsApp ou comenta lá no Twitter pra gente como é a sua versão de Na Curva do Laranja, tá? Que acontece nos jogos do Lakers no Prime Video. Então, senhores, Patrocina amanhã... nós, Airbnb. Patrocina nós, Prime Video também, principalmente. Senhores, amanhã, vulgo sábado, para não ser corrigido de novo, 9h30 da noite, graças a Deus. Amanhã que já é hoje? Arrombado. Na ESPN e no League Pass para Alegrias de Rafael Opinga. Teremos o jogo 3, eu espero de verdade uma nova atitude, eu espero que a torcida jogue junto, de verdade. Isso eu tenho certeza. Porque amanhã será o jogo mais importante da série, que pode dizer muito como é que o Lakers vai jogar o jogo 4. O senso de urgência, assim como o senso de urgência do jogo 2 era maior para o Golden State, porque a nossa missão dos 2 primeiros jogos já tinha sido realizada no jogo 1, no jogo 3 o senso de urgência é nosso. A gente não pode ficar confortável, o Lakers já deixou bem claro que ficar confortável não é bom para o time. Então vão para cima para, de fato, atropelar os guerreiros e já garantir esse 2-1 e focar na segunda-feira no jogo 4, com a Laker Nation, com toda a nossa torcida a nosso favor e, é claro, com a curva do laranja. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Américo, deixa seu salve final. Agradecer a oportunidade de mais uma vez poder falar de Lakers com vocês, meus queridos. E torçamos que a gente possa ouvir ainda muita curva do laranja com o time chegando na final. Everson, seu salve final. Goodbye para vocês e até mais tarde. Essa é a terceira vez que o Ever desmaia na cal de sono. Essa que é a verdade. Trazer esse Não, eu tava deitado olhando pro teto, não tava dormindo. Claro. Se eu estava ouvindo. Ever tem a média de deitadas por jogo, né? Sim. Nossa, Alano Ambrosio. O DPJ. Pegou a referência, pegou. Olha, depois dessa, eu só posso dizer, siga a gente no Twitter, siga a gente no Spotify. Obrigado pela audiência de vocês. A musiquinha tá subindo e hoje, Ever, é com você. It's showtime.